hoje nós estudaremos o Evangelho segundo o Espiritismo. Para você que está com o livro, acompanhe a leitura. É o capítulo 1, Não Vim Destruir a Lei, o item 10, a página 29. Um dia, Deus, na sua caridade inesgotável, permitiu ao homem ver a verdade e dissipar as trevas. Esse dia foi o advento do Cristo. Depois da luz viva, as trevas voltaram. O mundo, depois das alternativas de verdade e de obscuridade, se perdeu de novo. Então, à semelhança dos profetas do Antigo Testamento, os Espíritos se põem a falar e vos advertir. O mundo foi abalado em suas bases. O raio estourará. Sede firmes. O Espiritismo é de ordem divina, uma vez que repousa sobre as próprias leis da natureza, e crede que tudo o que é de ordem divina tem um objetivo grande e útil. Vosso mundo se perdia. A ciência, desenvolvida a expensas do que é de ordem moral, em tudo vos conduzindo ao bem-estar material, revertia em proveito do espírito das trevas. Vós o sabeis, cristãos, o coração e o amor devem caminhar unidos à ciência. O reino do Cristo, após 18 séculos, e malgrado o sangue de tantos mártires, ainda não chegou. Cristãos, tornai ao Mestre que quer vos salvar. Tudo é fácil àquele que crê e que ama. O amor enche-o de uma alegria inefável. Sim, meus filhos, o mundo está abalado. Os bons espíritos vos dizem sempre. Curvai-vos sobre o sopro percursor da tempestade, a fim de não serdes derrubados. Quer dizer, preparai-vos e não vos assemelhareis às virgens estorvadas que foram apanhadas de surpresa à chegada do esposo. A revolução que se prepara é antes moral que material. Os grandes espíritos, mensageiros divinos, insuflam a fé, para que todos vós, obreiros, esclarecidos e ardentes, façais ouvir vossa humilde voz, porque vós sois o grão de areia. Mas sem grãos de areia não haveria montanhas. Assim, pois, que estas palavras, nós somos pequenos, não tenham mais sentido para vós. A cada um sua missão, a cada um seu trabalho. A formiga não constrói o edifício da sua república e os animálocos imperceptíveis não erguem os continentes? A nova cruzada começou, apóstolos da paz universal e não de uma guerra. São Bernardos modernos, olhai e marchai em frente. A lei dos mundos é a lei do progresso. Fenelon. Para os esclarecimentos da leitura, passamos a palavra aos amigos e facilitadores Kelly e Márcio. Uma boa noite. Boa noite aos internautas também. É com grande alegria que a gente está aqui para estudarmos juntos, para entendermos juntos a mensagem que vamos estudar nessa noite. E quem vai começar com a explanação para a gente será o nosso amigo Márcio. Boa noite. Aí, ó, alegria. É bom demais estar na quarta-feira aqui nessa casa, né, gente? Fala a verdade. É muito gostoso o estudo. Esse estudo, ele vem fazer um esclarecimento sobre a missão da doutrina espírita e vem nos dizer do trabalho do Cristo para nos fazer crescer, né? Quando ele fala das trevas, normalmente hoje quando a gente fala em trevas, a gente pensa no chifrudo, né? Não é assim? E já vem logo a imagem do demônio, a imagem de coisa ruim, né?
a imagem de coisas pesadas. Mas essas trevas que o Evangelho se refere é a nossa ignorância. É as trevas do desconhecimento, é as trevas dos nossos erros, das nossas inferioridades. Porque não existe a imagem do mal, né? Aliás, nem existe o mal. A doutrina é bem clara, ela fala que o mal é a ausência do bem. Então, quando nós não estamos praticando o bem, nós já estamos no mal. Então, essas trevas é a ignorância, é o nosso desconhecimento. É aquela fase do mundo antigo, primitivo, que o homem baseava-se na força, na sobrevivência, e era natural. Vem lá dos instintos animais ainda, né? A lei de sobrevivência, da alimentação, da procriação. E nós, que somos do reino animal, né, num processo evolutivo atingimos aí o reino nominal, ainda trazemos essas sequelas da sobrevivência. Isso se tornou em nós humanos o egoísmo, o orgulho, a vaidade, né? São ainda inferioridades a se vencer. Nós precisamos lutar contra essas coisas, porque isso já não é mais necessário. Porque nós, no estágio evolutivo que nós estamos, apesar de no reino animal, nós sabemos que nós não precisamos mais do instinto de preservação. É lógico, eu preciso me preservar sim. Eu preciso cuidar da minha saúde, né? Eu preciso ter uma boa alimentação, eu preciso ter uma boa vivência com as pessoas. Mas, entre eu estar com fome e a Kelly, no reino animal eu faria, não, eu vou comer, ela se vira. Já no reino nominal, eu já falo assim, eu posso dividir com ela. E se o que eu tenho é pouco e eu sei que ela está mais debilitada, eu posso falar, não, come você, depois eu me viro. Não é assim? Aí já vem o altruísmo. Já é o orgulho, já é o egoísmo sendo deixado de lado e eu já começo a vencer para que eu possa auxiliar o meu irmão. Então isso já começa a se tornar altruísta em nós. Esse abandono dessas inferioridades que ainda nos acompanham. E muito. O orgulho ainda é muito latente em nós. Né? A vaidade, principalmente nos dias de hoje, ela é muito forte. Ela é muito forte. Hoje, antigamente a academia era para ter saúde, hoje não, hoje é para ser bonito. Tem que ter um corpo perfeito. Tem que ter. Porque se não tiver, ai. As pessoas não vão gostar de mim, não vai me desejar, não é? Aí a pessoa fica preocupada em apenas cuidar do corpo e não cuida da mente. Às vezes você olha a pessoa, está com aquela estética maravilhosa, meia hora de conversa dá enjoo. Não tem nada, vazio. Não é assim? Temos que cuidar do corpo, principalmente os gordinhos. Tem. Mas nós precisamos primeiro cuidar do eu, do ser imortal, do ser que sobrevive à matéria. Isso é o mais importante em nós. Então são essas trevas que nós precisamos deixar de lado. Jesus veio à luz, Ele trouxe a luz, Ele trouxe o conhecimento. E foi bem claro, conheças a verdade, ela vai te libertar. E a verdade vem através do conhecimento. Só através do conhecimento. Porque a verdade ela não é a mesma para mim, para Kelly, para vocês. Eu pego um texto, eu vou ler o texto, eu vou entender de uma forma, a Kelly já vai entender de outra, vocês já entendem de outra. Mas no final vai nos levar ao mesmo caminho. Por isso é que quando Pilatos questiona Jesus, o que é a verdade? Jesus se cala. Jesus deve ter pensado assim, coitado de você, se eu falar, você não vai entender uma palavra. Ele se calou. Porque Jesus sabia que a verdade dele, no grau de evolução maior que ele estava, nós não teríamos condições de entender, como ainda não temos. Nós estamos lutando para entender o Evangelho há 2000 anos. A doutrina espírita aí há 162 anos mastigou o Evangelho para a gente poder engolir. E a gente também ainda está com dificuldade de entender, porque a gente quer facilidade. Nós queremos facilidades. Ninguém quer tirar uma hora de estudo todos os dias para ler o Evangelho, estudar, entender as palavras, buscar o conhecimento, absorver aquilo e tolerar o chato. Ninguém quer.
Ninguém quer. Nós queremos que as coisas melhorem. Mas eu quero que as coisas melhorem com vocês. Porque quando vocês melhorarem, vocês vão parar de me incomodar. E a doutrina é bem clara. Se você quer um mundo melhor, seja melhor. Seja você melhor. Eu não posso esperar que vocês me agradem. Eu tenho que cuidar de mim. Mas a gente não. A gente quer só que todo mundo melhore. Que todo mundo seja gentil comigo. Que todo mundo me entenda nos meus erros. Que me entenda nas minhas agressividades. Mas eu não faço isso com ninguém. Porque o meu ego me coloca numa posição onde que Deus criou o universo por mim. Por mim. Principalmente quando a gente ainda está na fase de adolescência, no início da fase adulta. Então isso é latente em nós. A gente acha que o mundo é meu. Tudo é meu. A gente não quer problema, a gente não quer entender que eu faço parte de um tabuleiro. E eu sou uma pedra nesse tabuleiro, apenas. Tão importante quanto as outras. Tão importante quanto as outras. A gente esquece que antes de eu chegar nesse mundo, nessa atual reencarnação, meus pais já estavam, meus avós já estavam, meus bisavós já tiveram. E a gente acha que eu sou a razão, eu sou o conhecimento. A gente não escuta. A gente não dá valor àquilo que eles tentam passar para nós. Lógico, eu tenho o direito de experimentar. Eu tenho o direito de cair no chão e saber que o chão é duro. Ninguém está falando que não tem. Mas escute. Quantas vezes a gente vê falando assim, meu pai é aborrecido, minha mãe é intolerável. Eles pegam no meu pé, eles não me deixam fazer nada, que eu não sei o quê. Dá vontade de falar assim, oi, é porque eles te amam. É porque ele te ama. Mas a gente não quer isso. A gente quer só que eu possa gozar o mundo, aproveitar o mundo, sem ninguém me atormentar, sem ninguém me aborrecer. E a gente vai vivendo. Mas aí Deus criou uma bênção chamada tempo. E o tempo nos faz envelhecer. Né? Hoje até ri demais que eu vi um texto falando assim que Deus é muito engraçado. Ele faz a gente envelhecer e quando a gente envelhece a gente fica sábio. Só que depois vem o Alzheimer e a gente esquece tudo. Não é assim? Mas a velhice, porque nós vamos experimentando a vida, nós vamos experimentando os tropeços, nós vamos experimentando os desacertos, para que a gente corrija. A gente não deve ter vergonha dos nossos erros, porque são eles que nos ensinam o que é certo. Mas o orgulhoso, o egoísta, não vê isso. Ele quer continuar errando, mas quer um resultado diferente. Ele quer diferente. E às vezes, quando a gente vê que a gente não dá conta de vencer a natureza, a gente desiste. Deprime-se, chora, quer suicidar, não quer saber de mais nada, se fecha. E não entende que aquele tempo que ele viveu é o tempo de aprendizado para que ele se possa burilar-se, se tornar mais brilhoso. Nós somos pedra bruta, mas é justamente os problemas que nos burilam que nos tornam diamantes. Porque nós fomos criados para brilhar. Mas eu não quero passar pelo buril. Eu quero brilhar sem ter que passar pelo buril. E a lei é divina, ela não vai mudar por minha conta. Ela não vai mudar porque eu quero. Eu preciso passar por esse processo. Né? O Thomas Edison, quando criou a lâmpada, ele fez mais de 1000 e tantos experimentos que não deu certo. Aí um amigo dele vira para ele e fala assim, desiste, você já errou mais de 1000 vezes. Ele falou, não, eu aprendi mais de 1000 vezes como não fazer. Eu estou chegando lá. Eu já estou mais próximo. E foi até acertar. E hoje nós estamos aí,
Não é essa mesma lâmpada, mas foi através daquele que criou que nós temos hoje a nossa luz. Saímos das tochas. Né? Por quê? Porque ele não desistiu. Gente, imagina você passar anos e anos da sua vida pesquisando uma coisa e nunca que dá certo, e nunca que dá certo, e nunca que dá certo. Mas ele não desistiu. E olha o otimismo desse cara. Eu não errei mais de 1000 vezes. Eu aprendi mais de 1000 formas de não fazer. E foi. E a gente desiste da vida. No primeiro, no segundo, no terceiro. Ah, não, eu já não suporto mais. Tudo que eu faço dá errado. A minha vida é muito difícil, a minha vida é muito complexa, nada dá certo, eu não sirvo para relacionar, eu não sirvo para isso, eu não sirvo para aquilo, meu emprego não vai para frente, meu dinheiro não é suficiente. Espera aí. Você acha que você é um deserdado de Deus? Você acha que você é um deserdado da vida? Ou você foi o causador disto? Deus é um Pai de amor, igual a todos. Se a minha vida não é o que eu gostaria que fosse, é porque eu não estou fazendo o que é certo. Eu não estou fazendo o que é certo. Então, o texto, ele nos traz todo esse emblemático história de força, de vivência, de luz, da nossa divindade, do nosso crescimento, do nosso aprimoramento. Esse texto veio através de Fênelon. Alguém sabe quem é Fênelon? Quem sabe, levanta o dedinho, deixa eu ver. Poxa, ninguém. Espíritas, estudiosos, parabéns. Todo mundo lê o livro, né? Mas ninguém tem curiosidade de saber quem são os codificadores, né? Quem foram os auxiliares. Fênelon foi um francês, chamava François Fênelon. Eu vou ler porque de cabeça eu não vou guardar tudo, né? Ele nasceu dia 6 de agosto de 1651 e morreu 7 de janeiro de 1715. O cara era simplesmente um crânio. Aos 12 anos ele já estava na faculdade. Acreditem. 12 anos já estava na faculdade. De filosofia. Dedicou-se à teologia, se tornou parte da Igreja Católica. Foi um grande construtor, um grande trabalhador. Aos 20 anos, já ordenado seminarista. Escreveu 2 livros. Sua simplicidade, eu estou atenção porque o texto é grande, viu, gente? Eu estou só resumindo aqui algumas coisas que eu marquei. Sua simplicidade, caridade, doçura conseguiu converter rapidamente grande número de pessoas. Em 1686, escreveu o 2º livro. Fênelon figura na condição em vários momentos, já na codificação, e já desencarnado, espírito, né? Porque a codificação aconteceu em 1850 para frente ali, e ele morreu antes, morreu em 715. Fênelon figura na codificação em vários momentos, podendo ser citado em O Livro dos Espíritos, onde assina o Prolegômenos, junto a uma pleiade de luminares espíritos. Igualmente, ele responde à questão 917. Em O Evangelho segundo o Espiritismo, apresenta-se em vários momentos, discursando acerca da terceira revelação, doutrina espírita. O homem o texto é o homem de bem e os tormentos voluntários. No Livro dos Médiuns, figura no capítulo e nas dissertações espíritas, foi convidado pelo Espírito de Verdade, nosso irmão maior, a compor a equipe do grandioso empreendimento da codificação da doutrina espírita. Por que eu estou falando isso? Porque eu sei que quase ninguém conhece as pessoas que assinam as obras que trazem. Se a gente perceber, sabe o que é o curioso? É que a maioria deles é do berço católico, que prega a ressurreição. No mundo espiritual fala, opa, existe a reencarnação. E eu não vou esperar o julgamento final. Eu me julgo. Olha que interessante. Estudar a doutrina espírita,
Aqui no texto fala que depois da vinda do Cristo, as trevas voltaram. E voltou mesmo. Se a gente pegar a história desses últimos 2000 anos, em nome do próprio Cristo, nós tivemos as cruzadas, onde se matou milhões de irmãos nossos do Oriente. Né? E hoje os irmãos do Oriente matam cristãos. E a gente fica assim, que absurdo! Eles não mataram nem 0,5% do que nós fizemos lá com eles. É absurdo, não deixa de ser. Mas é a lei de causa e efeito. É a lei de causa e efeito. Nós tivemos aí a Inquisição. Mais de 500 milhões de pessoas mortas na fogueira. Inocentes, às vezes médios, às vezes simplesmente portadoras de bens materiais que a igreja queria possuir. Foram queimados na fogueira. Olha as trevas da ignorância agindo. Quanto se matou em nome daquele que trouxe o amor? Quanto nós matamos? Quando a gente fala matou, fomos nós que matamos, nós estávamos lá. Né? A gente sabe que nós vivemos esse período também. Ou a gente acha que só foi criado agora, recente. Nós fizemos barbaridades em nome do amor de Deus por nós. Em nome do amor que o Cristo trouxe por nós. Se julgando portador da verdade. Jesus manda dar a segunda face. E nós vamos lá e matamos. Porque eles não são cristãos. E daí? Eu preciso ser cristão para ser salvo? Preciso? Não. Porque se assim fosse, Deus não seria um bom pai. Porque existem infinitas religiões nesse planeta. Quantos budistas, quantos islamistas, quantos maoteístas, quantos judeus? O que é importante? A religião que eu busco ou o que eu sou? Divaldo fala que prefere um ateu de bom coração do que um cristão que não faz nada. E é assim. Não importa a religião. Jesus não é religião. Jesus é caminho. E caminho foi feito para ser trilhado. A doutrina espírita não é religião. Ela é uma doutrina com moral cristã, moral do Cristo. Porque as casas religiosas só existem porque nós somos preguiçosos, porque o templo de Deus sou eu. Eu preciso ter um lugar para me reunir, para que eu aprenda, porque sozinho eu não vou fazer. Eu vou assistir jornal, vou assistir novela, né? Vou ficar jogando conversa fora. Então eu tenho que ter aquela disciplina de saber que se eu não for lá, Deus me castiga. Se eu não for lá rezar, as coisas não vão melhorar para mim. Precisa disso? No atual estágio evolutivo, não, sim, eu até digo que sim. Mas no futuro já não será mais necessário. No futuro não vai precisar. Porque eu sou a casa de Deus. Na verdade, eu sou a centelha do próprio Deus. Eu sou divino. E a gente esquece. Então, as trevas da ignorância tomam conta. E eu vou vivendo a vida, buscando só o que é material, apenas. É importante buscar? Eu preciso sobreviver, eu preciso comer, eu preciso vestir, eu preciso de saúde, né? Eu preciso cuidar da minha família. Temos que buscar coisas materiais, sim. Mas é só isso? Porque a gente vive só por conta disso. Só juntar, achando que eu nunca vou morrer, com a certeza de que um dia eu vou. Mas a gente acha que minha hora sempre é para depois.
A gente não sabe. E vai vivendo um dia depois do outro, empurrando com a barriga, deixando, como diz agora a moda, postergando, né? Postergando, deixando tudo para depois. E de repente esse depois não vai existir mais na minha vida. E aí? De repente chegou minha hora. De repente chegou minha hora. Dalai Lama fala assim: o homem é um ser engraçado. Vive uma vida achando que nunca vai morrer. E morre sem ter vivido. E é assim. Nós somos assim. Nós achamos que nós nunca vamos. Mesmo com a certeza que vamos. E fica preocupado só em conservar o que eu não vou levar. E aquilo que é de mais importante na minha vida, que é o aprendizado, a mudança interior, a construção de um mundo maior dentro de mim, do meu conhecimento, dos meus sentimentos, dos meus atos em relação ao meu próximo, eu não vou fazer. Eu não vou fazer. Aí depois, vem. Chega a minha hora de ir embora, eu não estou esperando por ela, porque ninguém está. Eu me deparo fora do corpo, já no mundo espiritual, em moradas não muito agradáveis, porque a casa do Pai há muitas, boas e não boas, excelentes e péssimas, e eu estarei ligado dentro daquilo que eu sou, porque é a minha natureza, é a minha vibração energética que vai me conectar, porque ninguém vai precisar dizer, você vai para cá, você vai para lá, você vai para colar. É a minha identidade vibratória que vai me dizer para onde eu vou. Aí eu chego do lado de lá e falo, ai, ai, ai. E agora? E como dizia Jesus, né? Haverá choros e ranger de dentes. Porque eu desperdicei a oportunidade da reencarnação e não cuidei de mim mesmo. Eu não cuidei do ser mais importante do universo, que sou eu. Porque só eu posso me mudar. Só eu sou o único ser no universo que pode fazer essa transformação em mim mesmo. Essa é a lei de Deus. E eu não fiz. Porque eu fiquei preocupado só com a matéria. Só com a matéria. E aí, o bicho pega. É isso aí, Kelly, vai lá. Esse item 10, né, ele é muito esclarecedor e, ao mesmo tempo, libertador. Porque quando ele começa falando da visão da doutrina espírita, né, ele começa primeiro falando do Antigo Testamento. Então, a gente sabe que o Antigo Testamento, assim, a gente acaba lendo até pouco, né, Márcio? A gente estuda mais o Novo, né? Mas se a gente não tiver uma maturidade para entender o que está lá, a gente vai ficar meio frustrado com as coisas que estão escritas lá. Né? Então, ele fala aqui, ele começa falando do Antigo Testamento, e depois, logo, né, depois, ele já vem falando aqui, ó, do Espiritismo. Né? O Espiritismo é de ordem divina, uma vez que repousa sobre as próprias leis da natureza e crê de que tudo o que é de ordem divina tem um objetivo grande e útil. Então, eu sempre falo assim, que nada acontece por acaso. O Márcio falou dessas trevas, né, que somos nós mesmos, a nossa consciência, a nossa ignorância. E eu vejo também essas trevas, sabe, gente, como um momento que a gente vive hoje, mas não como um fim dos tempos, às vezes, que a gente acaba entendendo dessa forma, né? Mas eu vejo de uma forma assim, quando nós aqui, né, vamos fazer uma faxina na casa da gente, a gente não desorganiza tudo primeiro, coloca tudo para cima, manda água, põe cadeira, tira daqui, põe ali, e põe de cá, põe de lá. Então, nós estamos nessa grande faxina.
nessa grande desordem, às vezes, né? Para depois a gente se deliciar com coisas melhores. Nós estamos melhorando. Por mais, às vezes, que a gente olha e fala assim, não, tem gente que, às vezes, eu vi até há pouco tempo, grupos mesmo, né, gente? Esses grupos aí que a gente entra, de família, até um debate mesmo, assim, se o homem está melhorando, ou o homem está piorando. Ah, está piorando, ele está melhorando, né? Existe isso ainda. Não, você está doido, o homem está muito pior hoje. Olha o que o homem está fazendo, né? Olha os desastres que estão acontecendo. Mas só que nós estamos no mundo de provas e expiações, né, gente? E a gente caminha para o mundo de regeneração. E dentro disso, um monte de coisas acontecem ao mesmo tempo. E a gente, às vezes, fica meio atordoado no meio disso tudo. No meio dessa guerra, né? Às vezes, que a gente, às vezes, se vê. Até mesmo em relação à religião. Se nós formos olhar para trás, para a gente estudar o que acontecia com quem queria aprender mais, com quem queria entender um pouco mais sobre as coisas, o que acontecia, né? Não podia nem entender. Não se podia ficar lendo qualquer livro. E isso não tem tanto tempo assim não, gente, se a gente for parar para pensar. Né? Tem filmes aí que nos mostram isso. Época da Inquisição, como que funcionava o negócio. Hoje nós estamos muito bem. Hoje nós podemos falar abertamente. Nós podemos discutir. Nós podemos respeitar a opinião alheia diferente. Talvez se fosse em outros tempos, né? Na hora que a gente saísse ali, já teria uma tocada ali para a gente, né? Então, se a gente for reparar essas pequenas coisas, sabe? A gente percebe que a gente anda para frente sim, gente. Nós estamos progredindo, sim, talvez lentamente. Sim. Olham as famílias como era antigamente, né? Hoje a gente fala assim, não, hoje ninguém tem respeito com ninguém, né? Filho não respeita pai, não respeita mãe. Antigamente que era bom. O negócio, né, era só de olhar assim, você já sabia que se você não desse um jeito de sossegar, não, o pau ia quebrar depois. Hoje, tem muita coisa errada? Tem, porque a gente acaba andando nos extremos e não acerta o meio termo das coisas, o que é o equilíbrio, que deveria ser, né, o meio termo das coisas, o nosso equilíbrio, para a educação, para tudo na nossa vida. A gente passa do meio termo e acaba andando nos extremos. Ora eu estou de cá, ora eu estou de cá. Mas, reparem, como que eram os nossos pais, nossos avós, como que eles viviam antigamente. Gente, a atenção que a gente tinha dos nossos pais, dos nossos avós, não tinha como, porque primeiro tinha 10, 16 filhos. Minha avó teve 16. Aí fala assim, não deu atenção. Como, gente? Como é que você vai dar atenção para 16? Não tinha nem jeito. Era um cuidando do outro e pronto. O que sobrevivesse era lucro. Então, hoje, nós podemos escolher. Eu quero ter 2 filhos. Eu quero ter 1. Hoje está assim, né, gente? Eu quero ter 2, eu quero ter 1. Ou então eu quero não ter nenhum. E aí, a aproximação que a gente tem com eles hoje é muito maior. Hoje o pai abraça, o pai beija. O pai faz programas infantis. Lógico que não são todos, né, gente? Mas a gente vê. A gente vê o pai trocando fralda, coisa que antigamente não podia fazer, porque era feio, né? Era mulher que tinha que fazer. Então, como que a gente está caminhando e o homem tá ficando pior? Como? Como assim? Talvez a nossa tendência para, às vezes, escutar as coisas, ou o nosso imã esteja ainda para esse lado, né? De
de se importar com coisas ruins, com acontecimentos ruins, até mesmo televisão. A gente fala muito sobre televisão, a gente ter cuidado, né, com o que ouve, com o que vê, com o que traz para a casa da gente. Aí a gente fala assim, não, mas é cheio de tragédia, né? O mundo hoje é cheio de tragédia, cheio de violência. Aí esses dias eu estava vendo, final de semana geralmente eu dou uma passada nos vídeos, né? Porque durante a semana não dá tempo. E eu vi um vídeo muito interessante. Não vou saber falar quem foi, o nome da pessoa. Era uma pessoa num cargo político. E o repórter chega e pergunta para ele assim, olha, fulano, o que você está achando do Brasil hoje, de tudo que está acontecendo hoje, da violência, de não sei o quê? E o repórter foi enumerando aquele tanto de coisa ruim para esse cidadão, né? Aí ele virou para o repórter, olhou bem na cara dele e falou assim, meu amigo, isso que todo mundo, que a TV, que os jornais, que todo mundo está tentando mostrar para nós, o que seja, o que está acontecendo no mundo, isso é irreal. Isso é irreal. Isso não é verdadeiro. Esse não é o meu Brasil. Meu Brasil não é esse. Aí a gente para e olha e fala assim, não, mas ele não está sendo realista. Porque está acontecendo muita coisa ruim, sim. Está acontecendo muita tragédia, sim. Só que nós temos que ter uma grande maturidade, sabe, gente, até mesmo para escutar certos tipos de notícias, né, que nos levam a acreditar nisso. Porque antigamente a gente não tinha muito acesso. Hoje, se acontecer alguma tragédia do outro lado do mundo, aqui de 5 minutos a gente está sabendo. E todos os canais passam a mesma notícia, 24 horas. E a impressão que a gente tem é que tudo está piorando. Mas está errado. Nós temos que ter uma visão além disso. Até mesmo do que está por trás dessas TVs, né? E ele fala uma coisa muito interessante aqui também, que eu acho que eu vi aqui, né, gente? Ele fala da ciência, do materialismo, e ele fala o seguinte, que não adianta essa ciência sem o amor, essa ciência separada. A doutrina espírita, ela é um tripé, apesar de não ser considerada uma religião, né, Márcio? Mas nós temos o tripé, para a gente entender melhor. Filosofia, ciência e religião. É o nosso tripézinho da doutrina espírita. Então, todos os assuntos relacionados a esses 3 itens, a gente aprende aqui dentro. A doutrina espírita é libertadora demais, gente. Nossa, quando a gente começa a estudar, é encantador, né? E aí, o que acontece? A gente vê que hoje, essa ciência, ela caminha, por vários anos, ela tentou caminhar separadamente. Ciência é ciência, religião é religião, e ponto. Só que daí, o que acontece? A ciência, ela tem os fundamentos dela, que são importantíssimos para a gente, né? Lógico, a gente tem que estudar e tem que tentar entender as coisas, mas ela vai até certo ponto. E aí, de certa parte para lá, já não se explica mais dentro da ciência. É onde entra a parte espiritual. Olha que interessante. Olha que bonito que é, gente. Não tem como a gente negar isso mais, não. Então, ela prova
ela estuda, os pesquisadores, anos e anos estudando, e vai provando um monte de coisas. Chega uma certa hora que não tem como mais. Se não entrar na parte espiritual, não tem fundamento, não tem mais respostas, não. As respostas acabam por ali. Então, hoje, cada vez mais, a cada dia que se passa, é mais difícil essa separação. E os próprios cientistas já deram um braço a torcer a respeito disso. Graças a Deus, a maioria já deram o braço a torcer a respeito disso. Vocês conhecem a ciência quântica? Quem conhece? A ciência quântica não é isso? Não é a ciência, sou eu, a minha alma, meu espírito, como, né, os dizeres lá, não sei qual que se aplica, mas que nos fala e que nos prova que tudo é energia. E que se nós não trabalharmos essa energia e esse espírito que somos nós somos ele, vai dar tudo errado na nossa vida. E que se nós não trabalharmos a nossa mente e a nossa alma e o nosso espírito, o que eu vou atrair para mim não vão ser coisas boas, não. Esse imã que nós temos, nós não somos energia? Somos. Nós atraímos para nós, para perto de nós, aquilo que nos assemelha. Então, daí outro ponto para a gente começar a pensar. O que eu estou atraindo para mim? Que tipo de pensamento que eu estou tendo? Que tipo de espíritos que estou atraindo para mim, para perto de mim? Encarnados ou não, tá, gente? Quando eu falo espíritos, somos todos nós. A gente fala alma quando a gente está aqui encarnado, para a gente entender melhor, né? Enquanto está aqui é alma, enquanto está do outro lado é espírito. Mas nós somos tudo espírito, nós somos todos espíritos. Então, isso é importante. E eu acho bom demais quando eu vejo esse tipo de reportagem, sabe? E que começa a rodar para as pessoas começarem a entender. Porque muitos, assim, já deram o braço a torcer. Mas muitos ainda continuam naquela razão de que, né? De que está errado. De que não é dessa forma, não. Mas todos nós temos nosso tempo, né, gente? Nós não estamos aqui para julgar ninguém e para falar mal de ninguém. Mas, inclusive, essa questão religiosa, né, o que a gente sabe também das pesquisas e dos estudos, é que a gente caminha para uma unificação das religiões. Você já imaginaram isso? Tantas religiões que a gente tem hoje, será que a gente vai conseguir ver pelo menos um pouco disso? Unificação das religiões, será? Adventista concordando com espíritas, será? Bem difícil, não é? Da gente imaginar. Mas a verdade é que a gente caminha para isso. Ao invés da gente procurar a nos unir e vivermos melhores, não. O que a gente faz? A gente começa a separar tudo e todos por crença, por futebol, por pensar assim, pensar assado. Não é, gente? Nós nos sentimos muito fracos, às vezes, desanimados. E muitas vezes é por isso. Ele é católico. Não, eu sou espírita. Eu penso diferente dele. Ah, não posso ir na igreja não, porque, né? Eu não sou católico, sou espírita.
Gente, nós temos que abrir nossa mente. Todo mundo tem algo de bom a nos ofertar. Cada um no seu lugar, cada um no seu... Tem aquela música, cada um no seu quadrado? Cada um no seu quadrado. E nós, às vezes, eu vejo às vezes acontecer isso também, de acharmos que nós somos os melhores. Você tem que ir lá. Você tem que ir. Não, lá é bom demais, você vai ver. Isso não é bom a gente fazer. Eu estou falando que eu já vi acontecer isso, né? Às vezes a pessoa começa a vir, acha interessante, tudo bom para você. Talvez o outro está lá na religião dele, lá no catolicismo, que tinha lá. Você insiste tanto que ele vem para cá. Não está preparado. Não que aqui tenha alguma coisa demais. Não é isso. Mas quando eu falo que a doutrina é esclarecedora, é porque é. Esse véu que às vezes a gente vive anos com ele atravessado assim nos nossos olhos, assim, ó. Quando a gente começa a estudar e começa a frequentar a doutrina espírita, esse véu, ele vai se abrindo. E às vezes, para a gente, isso nos dá um certo pavor, dependendo do estágio em que a gente esteja. Sabe? Porque a doutrina espírita, ao mesmo tempo que é esclarecedora, é uma doutrina que muita gente ainda, muitos de nós ainda não entendemos. Muitos ainda não entendem. Tem uma pergunta aqui, gente, vou responder rapidinho. Às vezes me sinto muito pequena quando vejo seres como Madre Teresa, Irmã Dulce, Chico Xavier e tantos outros que vieram e fizeram tanto para muitos. Com humildade e abnegação, gostaria de fazer algo, mas nem sei como começar e o que fazer. O que a doutrina diz disso? Às vezes a gente não entende essa questão, né, de se fazer uma caridade ou se fazer alguma coisa em relação ao próximo, porque o nosso pensamento é que eu tenho que fazer coisas que vai ser assim, nossa, uma coisa grande. Isso aqui começa dentro de casa, gente. É dentro de casa que começa. É no meu trabalho que começa. É um ouvido, às vezes, que eu dou para um amigo que está precisando. Vou sentar, vou escutar a sua história. A madre, várias vezes ela foi interrogada, né, o porquê dela fazer aquilo, porque às vezes as pessoas olhavam e falavam, gente, mas não pode essa mulher desse jeito. Uai. O modo de vida que essa mulher vive, isso não existe. E perguntavam mesmo para ela qual que era o objetivo daquilo. Qual que é o seu objetivo? Tudo tem um objetivo. Qual que é o seu objetivo de viver dessa forma? Só de ajudar e viver para os outros. Aí ela respondia assim que aquilo era tão natural para ela que a vida dela era aquilo. Ela olhava e falava, minha vida é essa. Eu não estou fazendo nada demais. Minha vida é essa. Essa que eu escolhi e eu estou vivendo. Então era tão natural que para ela aquilo aí... Ela não está fazendo nada demais, não. Então é nas pequenas coisas, né, gente? É nas pequenas coisas, é dentro de casa que a gente começa. Não são grandes coisas para, às vezes, até aparecer para o outro, não. São nas pequenas ações nossas do dia a dia que a gente mostra que a gente pode muito. Nós somos pequenos, mas a gente pode muito.
A senhora disse que tal pessoa não está preparada. Então, como prepará-los? Não é importante difundir o espiritismo? Sim, é importante. O que eu falei é que às vezes eu vejo pessoas insistindo com outras para vir a pensar da mesma forma que ela. Porque aquilo me fez bem. Eu vim aqui, o espiritismo me fez muito bem. Então, Márcio, vamos, Márcio. Você vai ver como é que vai ser bom, vamos. Enquanto ele não vai, a pessoa não sossega. Mas falar sobre o espiritismo, quando a gente tem oportunidade, é a coisa melhor do mundo. Para a pessoa que quer ouvir a respeito, sabe, gente? Nós temos que ter essa maturidade. O outro não está nem aí, porque que você está falando, você está lá difundando doutrina espírita, pelo amor de Deus. Mas não tem nada a ver a gente falar do pouquinho que a gente já aprendeu aqui dentro. O que não pode acontecer é eu insistir para que a pessoa venha, porque é bom para mim. É bom para mim, para o outro não sei se vai ser. Né? A maior caridade para com a doutrina é a sua divulgação, né? Está lá na codificação. A nossa obrigação como espíritas, a nossa caridade em relação à doutrina que nós amamos, é divulgá-la. Mas divulgá-la não é impô-la. Existe uma diferença. A gente fala da doutrina para quem quer ouvir. Tem pessoas que não querem, tem pessoas que não gostam. Por preconceito, por desconhecimento, ou simplesmente porque não quer mesmo. E a gente fica lá, toda hora que encontra, principalmente quando a gente começa, né? A gente entusiasma, porque é um bem danado para a gente quer que todo mundo passe por aquilo. Então, o que nós temos que fazer é o seguinte, nós temos que exercitar o que nós aprendemos, vivenciar o que nós aprendemos. Isso vai chamar a atenção do outro. Aí, quando o outro me perguntar, aí sim. O trabalho que as casas espíritas fazem é justamente divulgar, mas nós não ficamos aí chamando ninguém para entrar. Então, esse trabalho hoje aqui, nós estamos aqui, tentando passar um pouco da doutrina para quem está vindo aqui buscar. Porque a gente sabe que todo mundo que entra daquela porta para cá, porque quer ouvir. Então, a gente fala. Mas lá na rua, eu não vou impor. Estou com 33 anos de doutrina. Para os meus irmãos, eu não falo de doutrina espírita. Eles não me perguntam. A gente reúne a família, conversa, tal, ninguém pergunta. Uma vez ou outra alguém me questiona alguma coisa, eu tento explicar. Principalmente porque santo de casa não faz milagre, né? Porque a família nos julga pelo passado. E o meu passado, nem queiram conhecer. Então, assim, eles já acham que eu sou aquele que é rapaz danado. Tem uma pergunta aqui, rapidinho, nós temos ainda 4 minutos, fala assim, acho que vai responder bem tudo que a Kelly falou aqui. Como saber ou identificar a nossa missão nesta encarnação? Coisa mais simples do mundo. Qual que é a nossa missão aqui? Preparar para a morte. Olha que delícia. Essa é a missão de todos nós. Ninguém veio aqui para passear, para divertir. Nós todos nascemos para morrer. Ou alguém tem dúvida disso? Nós nascemos para morrer. E como é que eu me preparo para a morte? Buscando conhecimentos que me dão base, um alicerce forte para a modificação interior, para a construção do homem de bem. Para quando eu voltar para a minha casa real, que é o mundo espiritual, eu mereço uma morada mais feliz. Simples. Essa é a nossa missão. Cuidar de nós mesmos. Simplesmente de nós mesmos. Ninguém veio aqui para fazer grandes trabalhos. Buscando a pergunta da Kelly, por que Madre Teresa, Chico Xavier, Gandhi, Irmã Dulce e tantos outros fizeram grandes trabalhos? Porque eles pegaram e foram fazer. Eram espíritos mais evoluídos que nós? Sim, com certeza. Com certeza. Mas eles começaram pequeno. Começaram devagar, com 1, com 2, com 3, e a coisa vai crescendo. Porque quando você se prepara para o trabalho e bota amor no trabalho, uma gama imensa de trabalhadores do Cristo te abraçam para te levar.
Porque você é sério. O próprio Kardec, quando pegou para a codificação da doutrina, ele questionou os espíritos. Eu posso falhar? Pode. Acho que pode. Inclusive, o Leon Denis já estava de reserva. Porque se Kardec não consegue, Leon Denis ia assumir a codificação. Mas Kardec levou até o final. Pode falar, nós estamos encarnados. E como encarnados e até desencarnados, nós somos donos do livre-arbítrio. Então nós podemos sair do caminho que foi traçado para nós. Podemos. Quem é que coordena tudo isso? Eu. Eu sou dono da minha vida. Eu posso abraçar uma causa e começar a levar a desistir dela. Ah, não, está difícil demais, está me sacrificando demais, não vou dar conta disso, não. Largar isso. Quer saber da coisa? Eu vou cuidar de mim mesmo. Eu até, para encerrar, ontem eu estava assistindo, eu assisto umas 5, 6 palestras por semana pela internet. Divaldo, José Raul Teixeira, Rossando Klinger, Haroldo Dutra Dias, eu adoro ficar ouvindo. Todo tempinho que eu tenho, eu busco lá no YouTube uma palestra para ouvir. E Divaldo, eu estava ouvindo uma dele esses dias, ele falou que um amigo dele procurou ele e falou assim, ô Divaldo, eu sou muito tentado, eu caio em tentação demais, e eu vou para a praia, e lá você já viu, né? A tentação lá é grande e tal, e eu não quero cair em tentação, Divaldo, faz um favor para mim, reza para que eu não caia em tentação. Aí Divaldo falou assim, tudo bem, meu irmão, mas você não acha mais fácil você não ir? Eu falei, não, mas eu quero ir, ué. É praia, né? Sol, moezada, mas eu quero ir. Divaldo, tudo bem, eu vou rezar para você. Aí diz Divaldo que na hora que eu estava na casa dele rezando, ele falou assim, engraçado. Ele lá na praia divertindo, eu que ajoelhado rezando para ele. Mas é assim, a gente sempre quer que o outro faça alguma coisa para mim. Mas eu mesmo quero. Quantas pessoas falam assim, você vai na casa espírita? Eu vou, reza para mim. Eu vou, reza você, para você, ué. Rezar para o outro ajuda? Sim, mas ele está conectado para receber essa ajuda? Ele está com a sua mente aberta para sintonizar naquela energia que a prece leva a ele? Por que adianta eu estar rezando para uma pessoa que ela lá no boteco enchendo a cara? Não, eu estou bebendo aqui, mas estou protegido, porque o Márcio está lá rezando para mim. Eu não estou cuidando nem de mim. Espera aí. Então, cada um cuida de si. Gente, acabou. Te agradeço a vocês, obrigado pela paciência, aos nossos internautas, um grande abraço, obrigado por estarem conosco, um bom retorno à casa de vocês. Fiquem com Deus. Uma boa noite aos internautas também, até uma próxima oportunidade.